Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 34 de arte e hoje vamos conhecer algumas técnicas de pintura diferentes aí, que estão tanto no mundo das artes mais sofisticadas, lá na pintura da Mona Lisa, quanto no dia a dia e que a gente pode usar também nas nossas aulas de arte. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos aí das artes visuais, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, pensando, o que é a pintura em si? Ela é uma manifestação artística muito antiga que utiliza o quê? A técnica de coloração, de pintar propriamente em uma superfície bidimensional, ou seja, um papel, algo que não tem 3 dimensões, papel, tela, Mas a pintura é isso, é você colocar cor numa superfície bidimensional, então, seja uma tela, uma pintura no muro, em papel, em qualquer superfície. Antes de me aprofundar na pintura, eu acho bacana diferenciar o que é o desenho de uma pintura, tá? Qual a principal diferença dessas duas estão nos materiais que são utilizados, tá? Os desenhos, para desenhos, são geralmente utilizados aí materiais secos, como lápis, giz, caneta. E na pintura são usadas o quê? Tintas líquidas. Eu digo geralmente porque não é uma regra, Por exemplo, para desenho, a caneta, você pode dizer, mas a caneta tem tinta dentro da caneta, mas você não mistura materiais, Todos geralmente eles são mais secos, seja giz pastel, lápis de cor, lápis grafite. E já na pintura vão ser usadas o quê? Pincéis, água ou algum solvente, materiais líquidos. Então é uma das principais diferenças, tá? Então, quais são essas principais técnicas no mundo da pintura? Nós temos a aquarela, o afresco, pintura a óleo, a têmpera e pintura com tinta acrílica. O que muda é o material, mas também como ele é utilizado. Eu vou detalhar cada um aí para vocês. Começando com a aquarela, tá? A aquarela, quando a gente fala, lembra, a palavra soa e puxa ali para água. E sim, a aquarela, ela é uma pintura onde você vai então dissolver esse pigmento em água, tá? Como suportes, bases ali pra gente pintar, podem ser qualquer superfícies, mas as mais comuns são o uso de papéis de uma gramatura maior, são mais grossos, tá? Mais resistentes. O meu aqui eu tô usando papel Canson, já tá colado, mas ele é bem grosso. E existem ainda papéis mais grossos que o Canson, por quê? Como a tinta ela é dissolvida em água, se você utiliza um papel sulfite ou assim, normal, a tendência é que ele deforme, porque vai ficar molhado e quando seca ele fica todo enrugado. Então, quanto mais grossa for essa superfície, melhor. Não deforma o papel por causa da utilização da água, tá? Essa técnica, então, da aquarela, ela exige muita sutileza, e cuidado na execução. Todas, eu acho, Todas as técnicas aí de pintura. Mas essa é aí um pouquinho mais delicada ainda. A intensidade e a transparência da cor são obtidas através da quantidade de diluição da água. Então, você tem, por exemplo, eu trouxe aqui, já vou detalhar para vocês. Eu trouxe uma aquarela em bisnaga, então o azul, dessa tinta é bem intenso. Mas com esse azul eu posso fazer um azul super clarinho, que é o quê? Diluindo muito em água, ou usar ele quase puro para deixar bem escuro. Então, as possibilidades aí cromáticas são muitas, tá? Por isso, então, a maneira como que se coloca tinta nesse suporte, é bem interessante. E eu diria que tudo é uma prática, Você vai aprimorando, então, a maneira de utilizar. Quero convidá-los, então, para a gente experimentar esse material da aquarela, tá? Eu trouxe aqui um estojinho de aquarela que é em bisnagas. Deixa eu tentar inclinar aqui, ó. São tubinhos que tem uma tinta líquida dentro, tá?
Esse aqui é um estojinho um pouquinho maior, tem uns menores e outros maiores ainda. E para essa pintura em aquarela, é bom utilizar um pincel macio, que ele tem um pelo que vai absorver melhor a água. Então, esse pincel mais escolar, assim, que a gente tem na escola, ele é mais duro do que esse pincel para aquarela. Não precisa ser específico para aquarela, mas ele sendo mais macio, assim, vai ser bem mais fácil de usar essa tinta, tá? O que você vai utilizar? Eu peguei aqui uma tampa de pote mesmo, para usar de superfície um pote com água. E algumas folhas de papel toalha também para secar, tirar o excesso da água. Esse aqui, esse amarelo e esse azul, são tintas direto do tubinho. Então, olha como esse azul aqui é intenso, né? Eu vou aplicar o azul puro aqui, ó. Vejam que ele não se espalha muito, ó. Ele já não permite espalhar tanto. Agora eu vou molhar o meu pincel e vir com ele molhado, olha só. Eu consigo, então, diluir essa tinta. E se eu usar mais água, eu vou clareando e utilizando aí uma superfície maior. Então, esse é o charme da aquarela. Você causar esse efeito visual com a água, ó. Quanto mais eu diluo, eu vou clareando ele até ele sumir aqui na minha superfície, tá? Então, esse é o bacana. Deixa eu secar aqui que eu usei o azul. E vou usar um pouco do amarelo. Algumas pessoas colocam o pigmento direto na água e utilizam. Eu prefiro ir diluindo ou direto no papel ou aqui na bandeja que eu usar, na paleta, que eu acho que dá um resultado bacana, tá? Por exemplo, ó, para pegar o amarelo, eu não vou pôr ele puro como eu fiz com o azul. Molhei o pincel, eu vou aqui, ó, dar uma misturadinha aqui para diluir o que tá na minha bandeja, nessa minha paleta improvisada. Eu posso tanto limpar o excesso no papel ou aplicar direto, ó. Eu vou, usando um pincel e a água, eu vou misturar esses dois aqui. O bacana da aquarela também, que mesmo depois de ele... Ó, o azul já estava meio seco, mas ainda assim eu consigo dissolver. Vocês conseguem ver que ele está ficando verde? Porque o amarelo e azul, então, vão formar o verde, olha só. E eu consigo fazer isso direto na minha superfície, ó. Então, essa é a aquarela. Ela é delicada, você pode criar, por exemplo, paisagens, flores, retratos, qualquer tipo de pintura, então, somente diluindo em água. Vejam que ela é bem, né, solúvel e você consegue ir espalhando conforme você vai, então, liquefazendo essa tinta, né? Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é que você não precisa ter um estojinho de aquarela, você não precisa ter a aquarela Existem uma aquarela seca, que é um tabletinho que elas estão secas, né, as cores, e você vai molhando e dissolvendo ali. Elas são vendidas mais como uma aquarela escolar, mas também funciona do mesmo jeito. O que você pode também fazer é uma aguada, que é o quê? Utilizar tinta guache mesmo, escolar, e um copo com água. A água aqui eu coloquei mais ou menos 1/3 de água nesse copo, e eu vou colocar uma pincelada de tinta, tá? Bem generosa assim, dentro dessa água e vou misturar, como se eu lavasse o meu pincel nessa água. É muito parecido com a aquarela. Você vai, então, diluir a sua tinta guache, tornando ela bem aguada, bem líquida mesmo. Vai ficar quase como aquela água que a gente lava o pincel, tá? Misturei aqui. Você pode, sim, pintar com o pincel aqui, ó, o escolar. Mas vou usar aqui o mais macio, ó, ficou agora uma água azul, né? O que eu usei... na minha paleta da aquarela mesmo, eu tinha o pigmento que eu dissolvia. Aqui você tem a solução, ó, do azul. Aqui você não consegue fazer muitas mudanças de cor, porque ela é da coloração da água. Aí o que eu sugiro, se você quer outros tons da mesma cor, muda a quantidade de água. Por exemplo, eu quero um azul mais clarinho, mais fraquinho. Eu vou pôr mais água, misturo com a tinta e testo. Eu quero mais escuro, então eu ponho pouca água e a tinta para
trazer aí efeitos diferenciados, olha só. Então vejam que o resultado final fica bem parecido. Então é uma maneira, um recurso aí bem fácil que tem nas escolas que a gente pode utilizar. Para céu, para paisagens, para montanhas, fica um efeito bem bacana. Então vamos conhecer as outras. Outra técnica conhecida também é o afresco. O afresco, ele é uma pintura em mural e é um pouco diferente, mais aí elaborada do que, né, uma aquarela, uma pintura em papel. Por quê? O afresco, o nome dele já vem disso, como seu significado italiano mesmo de fresco, de ser fresco mesmo. Por quê? A tinta ela precisa ser aplicada sobre a superfície, o gesso, né, a base da parede ainda úmida, né, a argamassa, o gesso que está na parede ainda úmido, o pintor vai então pintando essa superfície. Isso vai fazer com que essa pintura dure muito, porque ela vai se fundir ali com o próprio material da parede, tá? Então, esses pigmentos puros, então, também diluídos com água, mas aplicados nessa parede, superfície ali com a massa ainda fresca. Daí vem o nome afresco, tá? E desse jeito, né, que é feito, as cores elas penetram no revestimento, né, nesse gesso ali, e quando seca, eles ficam com uma durabilidade muito grande, tá? O suporte pode ser uma parede, um muro ou até o teto, né, de algum lugar. E a durabilidade é maior em ambientes de regiões secas, porque daí a umidade não vai aí provocar rachaduras, enfim, e danificar a pintura. Um exemplo são os afrescos da Capela Sistina, né, que ela é toda adornada, né, das paredes ao teto, então com essas pinturas utilizando a técnica do afresco. Um exemplo, né, do afresco utilizado foi então usada por Michelangelo quando ele pintou então o conjunto ali de pinturas do teto da Capela Sistina. E como, né, a principal ali, eu coloco a criação de Adão, onde aparece então Adão e a figura divina né, nesse movimento de toque. E essa técnica, então, ela foi muito utilizada na antiguidade, principalmente no período renascentista, que então tinha essa arte mais religiosa nas igrejas, e essa técnica do afresco era muito empregada, então, para decorar essas igrejas, né, paredes e teto. Outra técnica utilizada é a pintura a óleo, que vai mudar o material e a base, tá? Na pintura a óleo, tá? Ela é conhecida assim como a mais tradicional, a mais utilizada, tá? Essas tintas, então, são a base de óleo. Elas não são solúveis em água, mas sim em solvente daí, né? Elas podem ser aplicadas, então, tanto em madeira quanto tela, né? Uma tela de algodão, além de outros materiais, né? Quem sabe até o papel de uma gramatura maior também pode. E usam-se então pincéis e também espátulas, dependendo aí da textura que se quer do resultado. A Mona Lisa é um exemplo então de pintura a óleo sobre madeira. Então a Mona Lisa não é uma tela, mas sim uma pintura a óleo sobre uma peça de madeira. E essa tinta ela pode ser aplicada crua, né, pura, ou aplicada então com solventes, como eu comentei, e o óleo de linhaça, desculpem, pode ser sim um solvente para deixar essa tinta então mais líquida, né, mais solúvel ali. Uma principal característica da tinta a óleo, né, é que a mistura cromática, né, das cores dela e o brilho no acabamento são muito bons. E ela também dá uma flexibilidade muito grande para o artista, porque ela tem uma secagem bem lenta. Então isso faz com que o artista possa interferir assim em prazos maiores na pintura. Então aqui, por exemplo, essa aquarela, o papel já está secando, se eu for colocar mais em cima, ela já não vai diluir tanto, né? Quando eu fiz aqui na hora, consegui o verdinho. Mas, por exemplo, se eu pegar amanhã já vai estar seca. E a óleo não, ela pode demorar até dias para secar totalmente. E aí permite, né, uma flexibilidade melhor aí, então, do uso das cores pelo artista. A pintura à têmpera
é bem interessante e vocês vão se surpreender porque ela usa ovo. Sim, o ovo da galinha. Essa pintura, essa técnica, então, a têmpera se chama porque os pigmentos secos, eles são temperados, no sentido de dissolver, né, misturados, então, no meio que os torna aderente e os fixa, então, no suporte que vai ser empregado. Esse pigmento, ele costuma ser misturado, então, a alguma substância gelatinosa que pode ter várias origens. Por exemplo, pode ser utilizado o pigmento em pó seco, né? Misturado com goma arábica. Isso é um tipo de resina natural, tá? Gema de ovo, que também pode ser misturada a esse pigmento para usar na pintura. Caseína, que é uma proteína encontrada no leite ou algumas ceras também. Então vejam, as possibilidades são imensas, né? A mais comum, eu diria, é quando se usa a gema do ovo, então, para formar a tinta, tá? Essa pintura à têmpera, ela é considerada a mais antiga que temos. A óleo pode ser muito famosa, muito utilizada, mas essa à têmpera é uma das primeiras, por quê? Porque na maioria das vezes ela era feita pelo próprio pintor, pelo próprio artista, porque poucas pessoas faziam e vendiam essas tintas, tá? Então, o próprio pintor, então, que criava as suas tintas, os seus pigmentos, utilizando esses materiais naturais, tá? Então, aí depois vai se desenvolvendo, criando, então, bisnagas e tubos para armazenar tinta a óleo e outras tantas. Mas essa aí, que origina de elementos naturais, a gente pode dizer que é a mais antiga que a gente tem aí na história da arte. Se você ficou curioso, dá uma pesquisada como é que faz, é bem legal. Você vai usar então esse pigmento em pó, a gema do ovo, um pouquinho de vinagre, que daí é para tornar um pouco mais... que fugiu a palavra, mas enfim, para não gerar bactérias e tudo mais. Mas você dilui isso e vira uma tinta muito legal. E ela tem uma cor muito bonita no resultado final. E outra técnica é com tinta acrílica. Essa é comumente usada também em pinturas de paredes, exteriores de casas, construções, prédios, enfim. Mas também na área artística, então. O acrílico é uma tinta sintética, que ela é solúvel em água também. E ela pode ser usada tanto em camadas ali mais grossas do que mais finas, depende assim da sua diluição. Ela tem uma secagem rápida e ela é muito popular aí entre os artistas contemporâneos, tá? A tinta a óleo também é super utilizada, mas agora a tinta acrílica vem ganhando espaço. Outra grande vantagem é essa versatilidade que a acrílica tem, porque ela pode ser diluída, então, tanto para produzir aguadas, que é o que eu fiz com a guache, porque ela é solúvel em água, então eu posso criar uma aguada que vai ficar assim tão transparente como uma aquarela, ou você pode usar ela mais espessa até usando uma espátula, como é o caso da imagem, então, que cria essa textura, né, que forma camadas de tinta mais grossa. Então, ela tem uma secagem mais rápida, então ela acaba, claro, todas têm os seus prós e contras, vai depender do que você quer pintar, mas as possibilidades são muitas, né? São diversas. Muito bem, assim você conheceu algumas técnicas aí de pintura, aplica, experimenta em casa, ficou curioso da utilização da gema do ovo? Pesquisa na internet que é bem legal. Um abraço e até a próxima!